prazer retornar a casa, com muita alegria sempre, e eu agradeço o convite da direção da casa. Hoje, para a nossa reflexão, trouxemos o tema: não ponhais a candeia debaixo de alqueire. Vocês ouviram, através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 4, Jesus sendo questionado porque falava, às vezes, através de parábolas. E o mestre respondeu, dizendo que às vezes era preciso, porque determinadas pessoas não entendiam e tinha que ser daquela forma. E o interessante das parábolas de Jesus, elas são entendidas como atemporais, porque palavras que ele falava há 2000 anos, quando tinha pessoas que não entendiam, essas mesmas palavras no dia de hoje tem pessoas também que ainda não entendem, e que é preciso que outras pessoas esclareçam e a partir daí então venha a assimilação. Pois bem, então, nesse capítulo, Kardec faz a referência quando diz: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Completa. Ponha-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. O registro é feito por Mateus, no capítulo 8, versículos 16 e 17. Pois bem, quando Jesus fala nessa parte da candeia, ele quer se referir à sombra das descrenças, à desilusão, o otimismo. Ele quer que nós venhamos a deixar a chama acesa dentro de nós. Essa luz que nós irradiamos para auxiliar alguém que porventura esteja necessitando. Então nós temos que entender mais ou menos nesse sentido. Nós somos seres que precisamos de uma luz, e essa luz chegue àquelas pessoas que estão ao nosso redor. E naquele tempo, quando Jesus falava em candeia, era uma referência a uma lâmpada de barro alimentada por óleo, geralmente azeite de oliva, utilizado nas residências e nos templos. Então, para que fique bem claro, a candeia não é nada mais, nada menos do que aquilo que, através do tempo, veio substituí-la, que é a lamparina. Vocês aqui sabem o que é uma lamparina, não sabem? Sabe, né? Eu lembro, né, da lamparina. Lá na minha terra, lá em Fortaleza, naquele tempo, quando faltava energia elétrica, rapidamente tinha uma lamparina, só que não era alimentada por azeite de oliva, é pelo querosene. Não é isso? E aqui está uma figura da bichinha aí, né? Da candeia. Tem aí tinha um tossalzinho aí com o azeite e ficava a chama acesa. Outras formas para que nós venhamos entender realmente a candeia que ele fala, tem um velador, pronto.
E engraçado, interessante, que posteriormente a lamparina foi substituída pela vela, não foi isso? Quem é que não tinha sempre uma vela em casa? Depois da vela veio a lanterna. Lanterna com aquelas pilhas enormes. Depois as lanternas foram ficando mais modernas com as pilhas pequenas. E hoje não tem nem pilha. Você vai na eletricidade e tem a luz. Não é isso? Então, ao longo do tempo, mas se você quiser dizer assim, o que é a candeia? É aquele que dá a luz, aquela fonte que ilumina. E quando dizia a candeia, Jesus queria dizer que é a representação de nós mesmos, espíritos em jornada ascensional, buscando a autoiluminação. Porque nós somos ainda espíritos, ainda um pouco, digamos, precisando de evolução. E a evolução nós vamos conseguindo à proporção que nós temos atitudes voltadas para o bem, voltadas para o próximo. É isso então que Jesus quer dizer. Quando nós estamos perfeitamente em sintonia com os ensinamentos do Cristo, nós estamos fazendo brilhar dentro de nós a nossa luz. Não é fácil de ser entendido, né? As palavras do Mestre. Pois bem, ele diz, buscando acender a nossa própria luz, ampliando o alcance de nossa irradiação. E aqui, se nós perguntarmos qual o maior exemplo de um espírito que chegou até nós, onde essa luz iluminou a tantos, Jesus, que chegou aqui no planeta Terra e foi esse espírito mais iluminado que nós temos certeza, conhecimento. E ele diz, e gradativamente possamos compartilhar essa luz com todos aqueles que convivem ou que mantêm contato conosco. Porque não adianta nós sermos um ser, nós temos aquela iluminação e não fazer com que essa luz chegue ao outro. Tipicamente o exemplo daquela pessoa egoísta, que só quer para si, somente para si, até o conhecimento. Ele armazena conhecimento para si e não diz nada a ninguém, porque ele quer ser o Todo-Poderoso. Então, esse é o indivíduo que a luz dele não chega aos demais. E Jesus dizia, não coloque a candeia sob o alqueire. Vejo aqui essas lâmpadas. Elas estão acima de nós. Já imaginaram se essas lâmpadas fossem colocadas aqui debaixo do birô? O que acontecia? Ficava escuro, né? Não tinha. Então, veja como Jesus falava através de parábolas para que as pessoas pudessem bem entender. Pois bem, então, o termo alqueire, naquela época, é estado na Bíblia no seu sentido original, de cestas para medir grãos. Hoje, se nós falarmos em alqueire, nós vamos entender como sendo o que? Terra, pedaço de terra, porção de terra, um alqueire. Lá em Minas Gerais mesmo é muito falado, em Minas Gerais. Aqui nós temos tarefa, outros falam em hectare, mas naquele tempo se referia alqueire, eram as cestas que se punham atadas sobre o dorso pendente para ambos os lados de animais usados para transporte de carga. Eu não sei se aqui em Aracaju, há algumas décadas, quando não tinha ainda o supermercado, se era comum a pessoa no jegue vender verduras. Tinha aqui isso aqui? Tinha. Vendia verduras, frutas, de porta em porta. Então tinha aquele cesto no dorso do animal.
Pois bem, então, naquele tempo era essa medida onde se fazia a troca. A pessoa produzia um cesto de milho, ia para um determinado local, como se fosse uma feira livre, e trocava por um cesto de milho, arroz, feijão. Então fazia essas trocas, era essa cesta. E também ao lado, onde tem esse jeguinho aí, né, vendia muito verduras, frutas de porta em porta. A pessoa não precisava sair de casa, não é verdade? Lá na minha terra, eu lembro muito, ainda criança, que além das verduras também tinha aqueles miúdo de boi, onde a pessoa ia no cavalo e dizia, vai panelada de fígado gordo. Então, nessas caçambazinhas que podemos chamar, tá bom? Pois bem, então esse aqui Jesus dizia, não coloque, né, a lâmpada debaixo desse cesto, porque se colocar debaixo, a lâmpada não vai clarear. E nós observamos no livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, no capítulo 180. A propósito, eu gosto sempre de perguntar, quem já leu ou quem tem em casa esse livrinho, Caminho, Verdade e Vida? Opa! Pois bem, lições maravilhosas do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Então, o que ele diz no capítulo 180? Preste bem atenção. O título do livro é Façamos Nossa Luz. É o recado que ele está dando. Para que nós mesmos façamos a nossa luz. E qual é o recado? Ele diz, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Olha só o recado. É indispensável nós organizarmos o nosso santuário interior, através da prece, através das boas condutas, através do bom comportamento, a fim de que as trevas não nos dominem, para que nós não possamos ser, de repente, pegar algum espírito inferior e venha nós sofrer obsessão. E ele diz, é possível marchar valendo-se de luzes alheias. Eu traria um exemplo. Se você vai numa estrada onde tem iluminação pública, numa noite sem lua, é capaz você vai através da luz que não é sua. Mas se de repente faltar energia e ficar na escuridão, você vai ter medo até de tropeçar e cair dentro do buraco. E ele diz mais, todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. É aquele caso. Se nós somos aquele indivíduo que estamos sempre na dependência de uma atividade alheia, se de repente aquela atividade nos falta, nós podemos nos complicar. Se aquele indivíduo que não quer trabalhar, porque está sempre na dependência de alguém, financeiramente falando, se aquela ajuda acaba, o dependente fica em maus lençóis, não fica? Vamos por aí e tal. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. É aquela pessoa que estar acostumada a acender a sua luz, a fazer aquela iluminação e dizer assim, bom, para esse basta. O que eu fiz já foi o importante, ele agora que se vire sozinho. Se ele não tiver nenhum pedacinho de fio perto dele, vai ser ruim. Porque o próprio Divaldo Pereira Franco, ele diz que na sua cadernetinha ele tinha um livro de prece para aqueles espíritos que se suicidavam. E ele dizia, passo 10, 15 anos fazendo prece por eles. Então já chegou o tempo de ele agora ir sozinho e caminhar
perante a sua própria luz. Pois bem, então como interpretar? Fazer brilhar a nossa luz. Como vamos interpretar? Fazer brilhar a nossa luz. Que luz? A luz da nossa casa mental. Podemos perguntar, qual a verdadeira casa que habitamos? Deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui. Quem é que em casa faz o evangelho no lar? Opa, muita gente, né? O evangelho no lar, nós sabemos, através de mensagem da espiritualidade amiga, espiritualidade superior, que quando nós estamos fazendo regularmente o evangelho no lar, normalmente uma vez por semana, determinado dia, determinado horário, nossa casa está, naquele momento, nós estamos ao lado de espíritos superiores nos ajudando, nos intuindo. Há, inclusive, depoimento de que aquele quarteirão, naquele momento em que nós estamos fazendo o evangelho no lar, também está sendo protegido. Muito bem. E o nosso evangelho da casa interior? Nós, semanalmente, fazemos o evangelho no lar e a pergunta é, como é que está o nosso evangelho interior? Aquelas mensagens que nós estamos lendo, aquelas interpretações que nós fazemos diante das pessoas que estão estudando o evangelho, como é que nós estamos procedendo? Estamos trazendo para dentro de nós? Ao trazer para dentro de nós, estamos colocando na prática? Então, isso é que ele pergunta, como é que está o evangelho da nossa casa? Não adianta eu estar semanalmente numa casa espírita, ouvindo palestras, participando de cursos e aqui dentro sou uma pessoa maravilhosa, sou muito atencioso e lá fora esqueço tudo. Então não adianta. Não é isso? A gente entra num elevador, se moramos num apartamento, não dá nem bom dia. E quando alguém dá um bom dia para a gente, bom dia, ele diz só se for para você, porque para mim está péssimo. Não é isso? Então já vem aquela resposta, não é? Então nós temos que ter cuidado nessa parte. No lado do nosso coração, está sendo acesa a candeia no nosso interior, principalmente, e aqui eu trago o recado para nós espíritas, como é que nós estamos fazendo para acender essa nossa candeia? E diz, segundo os ensinamentos de Kardec e também de Jesus, fazia interpretação, que não basta acender a luz, não basta acender. É aquele que conversa comigo, consegue enxergar o brilho dessa luz. Tenho que ser aquela pessoa que possa servir de exemplo. Porque não adianta eu estar sendo uma pessoa de um verbo maravilhoso, de ter aquele discurso eloquente, mas na prática nada faço disso. Então é que ele diz, quem está ao meu lado não está enxergando o brilho da minha luz. Pois bem, então outra pergunta aqui que você deve fazer: o que eu fiz para acender essa luz? Quais os meus propósitos? Quais os meus comportamentos dentro de casa, dentro do local onde eu trabalho? Qual é o meu comportamento para que essa minha luz esteja brilhando? Olha só,
Para determinadas ações, atitudes, tem que haver sacrifício. Sacrifício. Para eu ser uma pessoa de bem, eu tenho que ter sacrifícios, fazer sacrifícios, porque são muitas as objeções, são muitas barreiras lá fora. Então vamos dar aqui o exemplo da vela. Todo mundo conhece a vela, né? Sabe o que é a vela? Como é que se usa a vela normalmente? Pega a vela, colocava em cima de um pires e acende, não é isso? A vela, enquanto acesa, ela está brilhando no local. Mas nós observamos que a vela, ela vai se sucumbindo, ela vai se desgastando, ela vai se acabando, ela está dando tudo de si para fazer com que quem esteja ao seu lado possa enxergar a iluminação, a claridade, não é isso? Então, a mesma coisa nós tomamos como exemplo essa vela. Quando nós estamos fazendo algo de bom, tem que ter um sacrifício. Se nós vamos para o nosso trabalho diuturnamente, nós temos que acordar cedo. Nós temos que perseguir um caminho. Se nós queremos ajudar alguém, a depender do tipo de ajuda, se é uma ajuda material, nós temos que colocar a mão no nosso bolso. Tudo depende de alguma coisa. Tem um esforço, um sacrifício. E o que é preciso para manter essa candeia acesa? Outra pergunta aqui, é o combustível. Vocês viram que a candeia, naquele modo bem tradicional, o combustível era o quê? Era o óleo. A lamparina, o combustível é o querosene. A lanterna, o combustível é a bateria, a pilha, ou então a energia elétrica que fica lá armazenada. É o combustível. E também o oxigênio. Porque se você pega uma vela e coloca algo em cima dela, já o oxigênio faltando, abafado, a vela vai se apagar. E oxigênio nós temos à vontade, ao nosso redor, que nem é cobrado, não é isso? Então nós temos que ter o combustível e nós temos que ter oxigênio para fazer com que a nossa candeia permaneça acesa. E o que é o combustível? Já falei aqui, é aquilo que a candeia dá de si mesma para a manutenção da luz. É, por exemplo, o que a vela dá consumindo a si mesma para que possa iluminar. Já falei também, a vela vai se consumindo, vai doando, vai tirando da sua carne para poder prestar algo bom a alguém. O preço da luz é o esforço da doação, ou seja, é o sacrifício de si mesmo. Porque nada de bom nós podemos fazer se não for através do esforço, através do sacrifício. Porque se você resolve passar o dia todo deitado numa cama, você não vai fazer nada por alguém. Pode até fazer. O quê? Criar obstáculo, né? Criar antipatia, não é isso? Não acontece muitas vezes na casa, quando tem aquele jovem que quer dormir até meio-dia, né? E a mãe fica, você dorme até meio-dia. Quando acorda, já que vai direto para a mesa, você não tira nem a xícara, nem o prato do local, não é verdade? Não é isso? Então, você começa até a causar transtornos. Então, você tem que fazer o sacrifício, acordar cedo, ir para a escola, fazer uma prova, tem que estudar. Para tudo tem que ter um sacrifício de si mesmo. Pois bem, é a percepção que temos que o preço da doação é a dinâmica da vida. É isso aí, é a dinâmica da vida. E no livro Boa Nova, esse do Espírito Humberto de Campos, veja bem, lá no capítulo 20, sobre Maria de Magdala, também através da psicografia de Xavier, o Humberto de Campos,
ele faz uma referência sobre Maria de Madalena. Maria de Madalena, que tinha, diante da sua beleza, beleza física que ela ostentava, ela tinha dinheiro da forma como ela conseguia, mas ela não tinha dentro de si paz no coração. Quando ela soube da presença de Jesus, ela foi até ele perguntar por que ela tinha tanta beleza física, porque ela era dotada de tantos bens materiais, mas não tinha algo dentro de si, ela não tinha paz. E o Espírito Humberto de Campos fala o seguinte: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração. E Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Para que nós possamos viver bem, é saber imolar-se. E o que é imolar-se? É sacrificar-se, é oferecer algo que nós temos dentro de nós. Porque se assim não for, não há como colocar em prática essa lâmpada acesa, fazer brilhar a nossa luz. E no sentido espiritual, o que é o combustível? Olha, nós sabemos que o combustível, já falei aqui há pouco, é o esforço pessoal que nós fazemos para a nossa elevação. Sem o nosso esforço, nós não podemos elevar. Então, é a nossa disposição através do esforço em busca do trabalho do bem, na casa, no trabalho, no trânsito. Como é que é esse esforço? É você, na sua casa, você começar a aprender a tratar bem as pessoas. Tratar bem a esposa, o esposo, os filhos, o empregado doméstico, porque tem gente que lá fora é altamente educado. Vocês já notaram isso, né? Olá, como é que vai? Dá um abraço. E em casa, coitado, não é? A mulher reclama porque o indivíduo tem um tratamentozinho nada adequado, não é isso? Então, nós temos que aprender essa lição dentro de casa, no trabalho, a mesma coisa. Se nós somos o patrão, temos que saber tratar dos nossos subalternos, dos nossos empregados. E se nós somos empregados, temos que saber também tratar bem o patrão. Não é ter inveja porque o patrão chegou àquele degrau. Faça o mesmo, estude para poder galgar aquela posição. E a mesma coisa no trânsito. Hoje, tão tumultuado, tão cheio de brigas, tão cheio de confusão. Não é à toa que, vez por outra, a televisão, o jornal mostra morte no trânsito. Porque o indivíduo acorda tarde, vai querer chegar no local querendo atropelar os outros, vai xingando o sinal vermelho, e nesse xingamento entre as pessoas, o outro dá um tiro e mata, porque também está estressado, não é verdade? Então nós temos que ter essa pacificação dentro de nós, começando dentro da nossa própria casa, porque se nós levamos a pacificação em nós, nós estamos trabalhando pelo mundo melhor, em qualquer lugar em que nós estejamos. Então, é o nosso sacrifício que fazemos em prol do bem, em favor do próximo. É assim que nós devemos agir. Porque sem esses esforços, sem conduta, não haverá brilho em nossa luz. Está dando para entender, pessoal? Tá, né? Ótimo. Bom, falei que o outro componente é o oxigênio. Todas as candeias encontrarão oxigênio suficiente. Qual foi a candeia que eu me referi agora há pouco? Nós, enquanto candeias, o oxigênio, ele está aqui, ó, de graça.
ainda não foi taxado o oxigênio, né? Então a gente pode usar sem usar o bolso, não é isso? Mas é preciso que ele esteja em contato com o combustível, junto, misturado. Dei há pouco tempo o exemplo da vela. Se nós acendemos a vela e colocamos uma campânula em cima da vela, o oxigênio se acaba e a vela se apaga, porque tem que estar junto, misturado. Então, esta mistura representa a orientação de Deus, que fornece a todas as criaturas os ensinamentos através das múltiplas formas de revelação. Esse é o oxigênio que alimenta a chama da nossa espiritualidade. Então, vou repetir. Onde é que nós encontramos essa chama? Nas casas espíritas, em qualquer templo religioso, nos livros, nas palestras, onde nós, em qualquer canto que nós estejamos. Então, Deus está nos fornecendo, né, a todos nós esse oxigênio que alimenta a nossa espiritualidade. Mistura de doação da criatura com a doação divina. Nós temos que entender que todo mundo tem Deus dentro de si, dentro do coração. Se nós não colocarmos em prática essas nossas virtudes, nada vai se transformar, nada vai acontecer. Então Jesus afirma que há duas maneiras de interromper esse processo. Olha só. Primeiro, é colocando essa candeia debaixo do vaso, que era o símbolo da história comercial. Eu pego a vela, vou repetir, coloco algo em cima da vela, a vela vai se apagar, a luz vai se apagar. Então, é o símbolo da vida muito materializada, em que os interesses terrenos acabam por sufocar a alma, impedindo de acessar o oxigênio das bênçãos divinas. Vocês devem ter ciência de que Jesus, naquela parábola do samaritano, ele fazia uma referência a duas cidades. Não é isso? Falava de Jericó, cidade baixa, e falava de Jerusalém, cidade alta. Alto representando o bom, o divino, e baixo, a cidade mais baixa do planeta, aquela cidade que era tumultuada pelo comércio, pelas transações comerciais. Cidade que significa, o nome Jericó significa perfume, que significa ilusão. E muitas vezes nós estamos vivendo em Jericó. Muitas vezes nós estamos perfumados pela ilusão das aparências, vivendo apenas dando prioridade aos aspectos materiais da vida. A materialidade que muitas vezes não vai longe, em detrimento do plano ou então dos pontos espirituais. Muito bem, então, vida muito materializada que se fecha à espiritualidade, que se isola no investimento do alto. Eu frequento a casa espírita regularmente, até o momento em que arranjo um emprego fabuloso, com muito dinheiro no bolso, e digo para mim mesmo, eu vou para outro canto, eu vou para as baladas, o bolso está cheio, não é verdade? Então, basta de centro espírita, basta de ouvir as pessoas falarem. Então, eu começo a expulsar de mim aquele meu sentimento de espiritualidade e vou trazendo aquele sentimento apenas de material. É isso que nós estamos querendo dizer. Pois bem, então, eu trago aqui uma gravura daquilo que nós aprendemos da parábola do semeador. O que é que Jesus diz? Falando mais uma vez em parábola, ele diz o seguinte: e o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu na estrada. Vieram os pássaros e comeram. Jesus está se referindo o quê?
aquelas pessoas que não dão ouvido aos seus ensinamentos. Ele ouve quem? Aquele outro que está dizendo: venha para o meu barco e vamos naufragar, vamos aqui passear, vamos velejar aqui na vida boa, não é isso? Então aquela semente não vingou. E ele diz: parte da semente caiu em solo raso. Veio uma chuva, a semente brotou, a semente germinou. Mas, ao chegar o sol, a planta murchou, a planta morreu. O que ele diz? Por ser a terra, o terreno bem pequeno, pouco profundo, a raiz não teve como se aprofundar. E na hora que chegou o sol, estarrecedor, aquela planta morreu. Então, traz para nós, quando Jesus fala em parábola, dizendo que nós, quando chegamos num tempo religioso, quando nós estudamos, quando nós tomamos ciência dos ensinamentos do Evangelho, nós apenas tomamos de relance essas informações, e lá fora, quando alguém chega e diz: mas rapaz, você ainda é desse tempo? Que nada, rapaz, a alegria está no lazer da vida, no brincar. Então ele, como não tem ainda uma firmeza, como ele não tem ainda uma concepção forte daquilo que ele ouviu, ele vai para o outro lado. Então isso é o quê? É a semente que não tinha profundidade, a plantinha, então a planta morre, sucumbe, até chegar na semente que cai entre os espinheiros. A semente caiu nos espinheiros, encontrou um solo fértil, a semente germinou, cresceu. Mas como ela estava entre espinheiros, os espinheiros, por ser maiores, abafou aquela planta. E a planta, abafando, morreu. E qual a interpretação que se faz dessa parábola? É aquele que recebeu a semente entre espinhos, é o que recebeu, justamente, é o que ouve a palavra, porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufoca a palavra e fica infrutuosa. Ele diz assim, eu acabei de dar um exemplo agora daquele indivíduo que está vivendo muito bem, em sintonia com o alto, né, com os ensinamentos contidos no Evangelho, mas quando ele melhora de repente, são as exceções, não são todos, não é verdade? Quando melhora a sua condição financeira, ele começa a dizer que isso aqui não vale nada, então vamos para aquelas coisas mais fáceis. Então, é justamente quando Jesus dizia, aquela semente que caiu entre os espinhos, então ele foi sufocado. Pois bem, e a outra que ele falou é colocar a candeia debaixo do leito. Leito entendido como a representação da cristalização da alma, da estagnação. Alma que não quer se desenvolver, que não quer ir à luta, que não quer se doar. Alma paralisada no leito da inércia, da preguiça, da revolta, da mágoa, do ressentimento, impedida de ver a maravilha da constante doação pela manutenção dessa luz. Vocês conhecem alguém que só reclama da vida? Tem? Existe? Tem, né? Gente que reclama de tudo. Tudo, não é isso? Gente que está sempre com ressentimento de alguém. Basta o vizinho comprar um carro zero, ele não pode comprar, já fica com raiva do vizinho, né? Fica ressentido, não é verdade? Homem, há pessoas que têm mágoa, que têm revolta de tudo. E muitas vezes ele não procura nem se aprimorar, encontra na sua própria casa ficar deitado, dizer assim, vou ficar deitado para ver o que é que acontece com os outros, porque comigo já aconteceu. Ou seja, não está acontecendo nada. Bem, de nada, olha só a sequência do ensinamento, de nada adianta a candeia acesa se não soubermos elevar o padrão da vontade divina.
Em outras palavras, de nada adianta colocar a candeia acesa dentro de nós, se não colocamos em prática os ensinamentos do Cristo. Importante é levar o nosso conhecimento à altura da exemplificação verdadeira. Não sei se eu já dei o exemplo aqui, mas foi um momento assim muito difícil para mim. Eu fui convidado por um amigo meu para um jantar, não estou inventando. E na hora que estamos ali para sentar à mesa, chega o adolescente, filho daquele que me convidou. E o pai, naquele momento, vendo o estado do filho em que se encontrava, lhe deu aquela especial. Mas você, nessa idade, não aprende, bebendo, chegando nesse estágio, me fazendo vergonha. E que o adolescente disse: quem é você para falar comigo dessa forma? Você que todo final de semana vai para os bares e deixa as garrafas vazias. Olha só. Então aqui diz, não adianta apenas a palavra, é adianta da exemplificação, você tem que dar exemplo, você tem que ser o espelho fiel, porque quando você dá bons exemplos, então a sua luz, ela está irradiando para tantos aqueles que estão ao seu redor. Então, a pessoa ouve: por que, meu filho, você não se exemplifica naquele teu amigo tão certinho, estuda, tira 10, não falta uma aula? E a pessoa acaba então seguindo aquele exemplo, porque não adianta somente o verbo, a palavra. Luz que irradia da nossa ação, da nossa vivência, sair do intelecto para a exemplificação, que já está dentro disso, porque somente a luz divina é capaz de fazer a nossa conversão para o bem. Somente a luz do amor divino, aquilo que nós entendemos do alto e que nós encontramos facilmente na literatura, é capaz de nos fazer a conversão para o bem. E aqui agora vem um recado para nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita. Olha só, eu não estou falando espírito, estou falando espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Estamos fazendo isso, pessoal? Hein? Estamos ou não estamos? Ih, pessoal, está fraquinho, né? Vamos, pessoal, vamos fazer o esforço para colocar essas nossas más inclinações de um lado, tá certo? Um se contenta com seu horizonte limitado. Aprendeu o ABC aqui, então, do Evangelho, então não quero mais saber, já sei de tudo. Outros que aprendem alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue. Firme, se tem firme à vontade. Não esqueça, quando diz, conhece o verdadeiro espírito pela transformação moral, não sejamos aquele que lá fora nós temos comportamento não adequado e alguém que não é espírita diz para o seu vizinho: olha só, ainda diz que é espírita. Já ouviram isso? Já? Já ou não já? Já, né? É feio, né? Olha, fulano, ainda diz que é espírita, com mau comportamento. E aquele cidadão, diante da falta do esforço que ele não faz, coloca numa situação bem difícil nós mesmos, nós que estamos, nós aqui todos, na verdade, nós espíritas, verdadeiros espíritas aqui, eu conheço só pelo olhar, né? Veja aqui, ó, só tem gente com aquele esforço, é tremendo, não é isso? Para encerrar, já estou no horário já, né? Bom, mas aqui sempre ele me dá uma colherzinha de chá. Irmã Dulce, manda um recado para nós. Sempre que puder, fale de amor
e com amor para alguém. Faz bem os ouvidos de quem ouve e a alma de quem fala. É bem para os dois lados, para quem ouve e para quem está falando. Nosso amigo Chico, ele falou o seguinte: fico triste quando alguém me ofende. Mas tenha calma, não vamos censurar Chico, porque ele completa. Mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. E ele termina, conclui: magoar alguém é terrível. Então vamos aprender essa lição de Chico: magoar alguém é terrível. E nossa amiguinha aqui, Madre Teresa de Calcutá, que ela diz: não ame pela beleza, porque um dia ela se acaba. Concorda com ela? Quem só ama pela beleza, a beleza se acaba, acabou o amor. Ela diz: não ame por admiração, pois um dia você se decepciona. Você só ama aquela pessoa por admirar, achar que é a melhor pessoa do mundo, e de repente vem a decepção, e cadê o seu amor? E o que é o recado que ela diz? Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação. Ame, acima de tudo, qualquer que seja a circunstância, não coloque o seu amor sob qualquer condição. Ame, simplesmente ame. Ok, pessoal? Muito obrigado. Acabou.